Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da Kim Edwards e do Lucas Markham, que ficaram conhecidos como assassinos do Crepúsculo. E sim, eu estou falando do filme Crepúsculo, do Edward, da Bella, do Jacob. Então se você quiser saber tudo sobre esse caso, continua aqui no vídeo e aproveita para já deixar seu like. Bora lá pro caso de hoje. Não existem muitas informações a respeito do local de nascimento da Kim e do Lucas. Existem apenas algumas informações a respeito da infância dos dois e de como que era a estrutura familiar deles. Na época do crime, ambos viviam na cidade de Spalding, na Inglaterra, que ficava mais ou menos a 180 quilômetros de Londres. A família da Kim tinha um histórico complicado, principalmente no que dizia respeito à relação dela com a mãe, que se chamava Elizabeth. A Kim tinha uma irmã mais nova chamada Kate, e a própria Kim sempre disse que a Kate era um anjo, enquanto ela era um desastre, então ela nunca se sentiu muito parte da família, ela se achava muito diferente da mãe e da irmã, e ela sempre achou que a mãe favorecia e gostava mais da irmã mais nova dela do que dela. Essa relação complicada da Kim com a mãe dela começou bem cedo, porque quando ela tinha só 5 anos de idade, as duas se desentenderam. Na verdade, a mãe da Kim pediu para que ela desligasse a TV para ir dormir, e a Kim era uma criança e fez birra e disse que não ia dormir e tal. E ao invés de a mãe dela chamar a atenção dela, dar uma bronca, alguma coisa do tipo, a mãe perdeu a paciência e deu um soco na cara da filha de mão fechada. Então, desde cedo, a Kim desconfiava, ficava com o pé atrás com a mãe dela. Isso mudou tudo para ela. Então, ela sempre foi meio isolada em relação aos outros membros da família dela e sempre teve o pé atrás. Depois desse episódio, para piorar ainda a relação das duas, a Elizabeth chegou a enviar a Kim e a Kate para serem cuidadas pelo governo em um abrigo de serviço social, porque ela não conseguia dar conta de cuidar das duas filhas, e isso acabou, enfraquecendo ainda mais a relação delas, porque a Kim se sentiu descartada, ela sentiu como se ela não fosse importante para a mãe dela. Então, a soma de tudo isso fez com que desde sempre a relação das duas não fosse boa. Depois de algum tempo, elas voltaram para a casa da Elizabeth e a Kim se ressentiu da mãe e se ressentiu da irmã, porque ela sentiu que quando elas voltaram, a Elizabeth protegia muito a Kate, fazia tudo por ela e não fazia nada pela Kim. Talvez por ela nunca ter tido essa conexão profunda com ninguém da família dela, nunca ter experimentado amor incondicional, sempre ter tido essa relação complicada com a mãe e com a irmã. Quando ela conheceu o Lucas, os dois se apegaram muito, era como se os dois buscassem um no outro o que eles nunca tinham experimentado na infância, que era carinho, preocupação, amor pelo outro, então eles não se desgrudavam mais. A infância do Lucas também havia sido muito complicada. A mãe dele morreu de câncer quando ele era bem novinho e mesmo antes dela morrer, ele tinha presenciado vários episódios de violência doméstica do pai dele, que era alcoólatra, contra a mãe. Antes da mãe dele falecer, os pais acabaram se separando e como a mãe dele estava muito doente para cuidar dele e dos irmãos nessa época, eles foram para um abrigo do governo, passaram algum tempo lá e depois eles foram meio que acolhidos por uma tia deles e foram morar com essa tia. Ela acabou falecendo quando o Lucas tinha 5 anos de idade e ele continuou morando com essa tia, mas ele nunca teve uma relação próxima com o pai, que depois da morte da ex-esposa acabou se distanciando mais ainda dos filhos. Esse histórico familiar mostra que o Lucas também nunca teve uma conexão profunda com ninguém da família dele, ele nunca teve um lar estável e isso piorou ainda mais na época da escola, porque ele sofria muito bullying, então ele acabou se tornando um adolescente muito instável, com mudanças bruscas de humor e que tinha muitos acessos de raiva.
Apesar disso, ele era muito inteligente e ele era muito bom em matemática e em ciências exatas no geral, e o que o impedia de se tornar um aluno excelente e ter um futuro excelente era só o temperamento dele. Ele conheceu a Kim na John Glebe High School, onde eles estudavam, e ambos tinham mais ou menos 13 anos de idade e estavam no ensino fundamental. Ele estava cumprindo detenção por mau comportamento na sala de aula e quando a Kim o viu pela primeira vez, ele estava arremessando uma cadeira num acesso de raiva. Ele pegou a cadeira e arremessou do outro lado da sala e foi bem nessa hora que a Kim o avistou pela primeira vez. Eles logo se tornaram inseparáveis e faziam absolutamente tudo juntos, ficavam juntos na escola, ficavam juntos depois da escola, no tempo livre deles. Então essa relação se tornou muito intensa em pouquíssimo tempo, inclusive sexualmente, apesar deles serem tão jovens. Essa conexão possivelmente aconteceu porque ambos tiveram infâncias infelizes e turbulentas, não tiveram uma família estável, uma relação familiar estável, então eles tinham esse ponto em comum e eles meio que encontravam consolo um no outro. A mãe da Kim não gostou quando ela ficou sabendo do relacionamento, principalmente porque ela sabia que o Lucas era extremamente imprevisível, ele tinha surtos de raiva e arranjava briga com todo mundo na escola, inclusive com os professores, então ela não achava que seria bom para Kim se relacionar com ele. Ele lembrava muito o pai da Kim, que era viciado em substâncias ilícitas, então ela sabia que seria um relacionamento conturbado e ela não queria que a filha passasse por qualquer tipo de violência física ou psicológica, como ela mesma havia passado com o pai da Kim. A Elizabeth diz para a filha que ela tem que se afastar do Lucas, que ela não está feliz com o relacionamento e, surpreendentemente, a Kim até ouve a mãe. Ela se afasta um pouco do Lucas, mas a raiva dela e o ressentimento em relação à mãe aumentam mais ainda nessa época. O Lucas também passou a sentir muita raiva da mãe da Kim e os dois passaram a ver o relacionamento deles como uma relação de amor, como de Romeu e Julieta, já que eles não podiam ficar juntos porque a família era contra. Porém, os dois continuavam se vendo na escola e continuaram namorando. E eles também muitas vezes iam para um McDonald's que tinha na cidade, que era praticamente a única coisa que tinha para fazer, porque era uma cidade pequena, não tinha muitas opções de diversão e de lazer para adolescentes. Então o máximo que eles podiam fazer era ir nesse McDonald's, ficar lá depois da aula, andar de bicicleta, ver TV e coisas do tipo. Então eles meio que se sentiam sufocados, meio sem ter o que fazer naquela cidade. Em outubro de 2015, depois de uma discussão com a mãe da Kim, ela fugiu da cidade junto com o Lucas e os dois foram encontrados 5 dias depois em uma cidade vizinha. Eles haviam enchido mochilas com comida e haviam roubado uma barraca de acampamento e fugido nas bicicletas deles, então deu para ver que não foi algo que teve um grande planejamento, que eles simplesmente queriam escapar das famílias e foi um impulso, sabe? Uma coisa de momento. Esse fato fez aumentar a certeza da Elizabeth, mãe da Kim, que a filha e o Lucas tinham que terminar, porque na cabeça dela, o Lucas que tinha convencido a Kim a fugir de casa, e ela começou a insistir novamente com a filha para que ela terminasse com o Lucas, e a Kim não queria saber, as duas brigaram novamente por causa disso, ela falou que não ia terminar, e ela foi desabafar com o Lucas sobre a pressão que ela estava recebendo da mãe dela, e isso fez com que ele sentisse ainda mais raiva da Elizabeth. Porém, eles continuaram namorando por mais quase 1 ano e o relacionamento dos dois se tornava cada vez mais intenso e sufocante, o que ia aumentando a preocupação da Elizabeth com a Kim. Nesse meio tempo, ela pediu novamente várias vezes para que a Kim terminasse o namoro, mas a filha ficava sempre brava quando tocava nesse assunto e as duas sempre tinham brigas muito feias por conta disso. Em março de 2016, a situação se agravou tanto que a Kim, que agora tinha 14 anos, consumiu diversos comprimidos para tentar acabar com a própria vida. Ela foi levada às pressas para o hospital pela mãe e ela foi salva, mas essa situação piorou ainda mais a condição psicológica da Kim,
Tava muito difícil para ela, mas o fato dela ter sobrevivido não foi algo que a motivou a viver mais, que a fez se sentir melhor, pelo contrário. Ela estava muito mal nessa época psicologicamente e disse que depois desse episódio da tentativa de suicídio, ela não tinha mais vontade de sorrir. O Lucas se sentia totalmente impotente nessa situação, porque ele estava completamente apaixonado pela Kim e ele não podia fazer nada para ajudá-la. Então ele começou a pensar que talvez se ele desse um jeito no que estava causando a infelicidade da Kim, ela ficaria mais feliz, ela o amaria ainda mais e seria grata eternamente a ele. No dia 9 de abril de 2016, os dois se encontraram depois da aula e eles iam passar a noite toda na casa do Lucas. Só que aí eles lembraram que a Kim não tinha pego o anticoncepcional dela, então eles saíram pela janela e foram escondidos até a casa da Kim. Só que na hora que ela chegou lá, ela teve uma surpresa. A mãe dela sabia que ela ia passar a noite com o Lucas e ela não concordava. E ela tinha avisado a Kim que ia dar um fim nas coisas dela se ela realmente fosse fazer isso. E como ela foi de fato até a casa do Lucas, quando ela chegou na casa dela, a mãe tinha se livrado de praticamente todas as coisas dela, colocado em sacos para jogar fora e dado muitas coisas dela para a irmã mais nova, para Kate. Mais tarde, eles acabaram confessando que esse momento foi um gatilho para Kim, porque naquele momento ela percebeu que ela acabaria fazendo alguma coisa contra a família dela, porque ela e o Lucas estavam chegando no limite. Mesmo tendo tantos problemas familiares, primeiro com o marido e depois com a filha, a Elizabeth ela era muito ativa na vizinhança e todos a conheciam. Ela fazia trabalhos sociais, trabalhava em uma lojinha que era uma espécie de bazar beneficente da igreja, ela trabalhava na igreja, fazia trabalhos voluntários também na escola, então era um bairro assim meio classe média baixa e todos se conheciam e todos se ajudavam muito. A maior parte dessas pessoas que conviviam com a Elizabeth nem sabiam que ela tinha uma relação conturbada com a Kim e falavam muito bem dela, que ela era uma pessoa muito boa e que sempre se envolvia em atividades em prol da vizinhança. A Kate, a irmã mais nova, ela era sociável como a mãe, ela tinha muitos amigos na escola, ela era popular, o que era completamente diferente da Kim, que era isolada, tímida e sofria muito bullying. Então a Kim sempre sentiu inveja da Kate por ser uma pessoa mais extrovertida que ela, que tinha muito mais amigos do que ela, e também por achar que a mãe sempre gostou mais dela do que da própria Kim. No início de 2016, eles passaram a se encontrar com muito mais frequência. O Lucas fugia de casa depois que a família dele tinha ido dormir e ia até a casa da Kim. Em um desses encontros, ele confessou para a namorada que ele vinha pensando em matar a mãe dela porque ele queria que os dois ficassem juntos sem interferência. E num primeiro momento, a Kim achou que ele estava brincando e não levou a sério aquela fala do Lucas. Porém, como ele continuou insistindo nesse assunto, ela logo percebeu que ele estava falando sério e os dois passaram a planejar o assassinato da Elizabeth e da Kate. Eles conversaram com um amigo do Lucas chamado Adam e o pai do Adam tinha sido assassinado em casa e eles começaram a perguntar o que tinha acontecido, como que tinha sido feito, o que aconteceu com as pessoas que cometeram esse crime. Então dava para perceber que eles estavam ali coletando informações para decidir a melhor forma de lidar com a família da Kim. O que aconteceu com o pai do Adam foi que alguns adolescentes estavam na frente da casa dele e começaram a criar confusão e gritar e chutar a cerca. E o pai do Adam saiu para tirar satisfação e acabou sendo morto por esse grupo de adolescentes. Um dos garotos acabou confessando e foi condenado à prisão, mas os outros 5 foram absolvidos. Então o Lucas queria saber o que tinha acontecido, por que esses 5 tinham sido absolvidos, enfim, esse tipo de coisa, como que eles tinham conseguido se livrar da prisão.
Algum tempo depois, o Lucas acabou sendo expulso da escola porque ele se envolveu em mais uma briga e acabou machucando outro estudante. Então ele e a Kim não conseguiam se encontrar mais com tanta frequência porque eles não se viam mais na escola. Então ficou um pouco mais difícil para eles planejarem o assassinato, mas eles continuaram se vendo depois da escola. No dia 11 de abril de 2016, eles decidiram colocar em prática o plano e matar a mãe e a irmã da Kim e depois cometer suicídio para que eles nunca pudessem ser separados por ninguém. A primeira coisa que o Lucas fez foi esconder várias facas dentro da mochila e esperar anoitecer para ir até a casa da Kim encontrá-la. Ele pulou a cerca da casa e bateu 3 vezes na janela do banheiro do primeiro andar, mas aparentemente a Kim estava dormindo e não ouviu, então naquela noite eles acabaram não colocando em prática o plano. Posteriormente, a imprensa chegou até a especular se ela estava de fato dormindo ou se ela só fingiu que estava dormindo porque ficou com medo de colocar o plano deles em prática. Mas fato é que ela não abriu a janela e o Lucas acabou desistindo e voltou para a casa dele. No dia seguinte, eles se encontraram depois da escola e o Lucas a confrontou. Ele perguntou diversas vezes se ela tinha certeza, se ela queria aquilo mesmo, e a Kim falou que sim, que o que ela mais queria era ver a mãe dela morta. Eles repassaram o plano e o Lucas seguiu os mesmos passos que ele tinha feito na segunda-feira. Ele guardou 4 facas na mochila dele, 2 para ele e 2 para Kim, e esperou anoitecer e foi até a casa dela. Ele bate 3 vezes na janela do banheiro, mas novamente a Kim tá dormindo e não escuta o chamado do Lucas. Era a segunda vez que o plano falhava e pela segunda noite consecutiva o Lucas volta para a casa dele sem conseguir falar com a namorada. Para a psicóloga que posteriormente avaliou a Kim, o fato dela estar dormindo, se ela realmente estivesse dormindo, mostrava um nível de frieza muito grande, porque ela estava prestes a cometer um crime e pior, a assassinar a mãe dela. Então, ao invés dela estar acordada, andando de um lado para o outro, repensando se ela ia mesmo fazer aquilo, ela estava dormindo pacificamente, esperando o namorado dela chegar para ajudá-la a matar a mãe. Na quarta-feira, dia 13 de abril, eles combinaram novamente que o Lucas iria até a casa dela e dessa vez, quando ele chegou lá à noite, ela estava acordada e esperando por ele. Depois de ele bater 3 vezes na janela, ela abriu, aí ele colocou a mochila para dentro e depois ele mesmo pulou para dentro da casa da Kim. Ela abre a mochila e vê as armas do crime e com certeza ela manuseou pelo menos uma das facas, porque posteriormente foram encontradas impressões digitais por toda a extensão da arma. Eles combinaram que o Lucas mataria primeiro a Elizabeth, atingindo primeiro o pescoço para que ela não pudesse gritar por ajuda, enquanto a Kim atacaria a irmã mais nova, a Kate. Ela fica aguardando em outro cômodo enquanto o Lucas vai até o quarto da mãe dela, que está totalmente adormecida nesse momento. A Elizabeth estava dormindo de lado e ela sequer percebeu quando o Lucas entrou no quarto, então ele a esfaqueou no pescoço e outras 7 vezes, dentre elas facadas nas mãos e nos braços, o que indicava que em algum momento ela acordou e tentou se defender. Mas entre uma facada e outra, para ter certeza que ela havia falecido, ele pegou um travesseiro na cama e a sufocou. Depois de mais de 10 minutos, a Elizabeth faleceu e nesse meio tempo, enquanto eles estavam ali meio que lutando, o Lucas com ela, a Kim escutou alguns barulhos e ela ficou com medo da mãe ter atacado o Lucas. Sim, a preocupação dela era com o Lucas e não com a mãe, né? E ela entrou no quarto para ver o que estava acontecendo, então ela acabou assistindo ali a parte final do ataque e viu quando o Lucas matou de fato a mãe dela. Ela relata que teve um ataque de pânico em determinado momento durante o assassinato, porque ela viu uma mão esticada e ela pensou que era a mão do Lucas, então ela pegou nessa mão, mas quando ela tocou, ela percebeu que na verdade era a mão da mãe dela. Nesse momento, ela teria sentido o cheiro de sangue e percebido a gravidade do que estava acontecendo, e por isso que ela teve um ataque de pânico.
Ela percebe que ela não vai conseguir matar a Kate e ela joga essa responsabilidade pro Lucas. Ela pede para que ele faça isso por ela. E como ele tá completamente apaixonado por ela, ele faria qualquer coisa por ela, ele aceita imediatamente. Ele vai até o quarto onde a Kate está dormindo e também era quarto da Kim, as duas dividiam um cômodo e incrivelmente ela continua dormindo, ela não escutou nada que acabou de acontecer entre a mãe dela e o Lucas. Tava muito escuro dentro do cômodo, então depois de esfaqueá-la, o Lucas não tinha certeza se ele havia acertado a Kate ou se ele havia acertado o colchão, então ele também pegou o travesseiro e a sufocou. Mas mais tarde o laudo médico mostrou que a Kate também acordou em determinado momento e tentou se defender, porque ela também tinha o mesmo tipo de corte da mãe dela nas mãos e nos braços. Posteriormente, ele acabou confessando que o único motivo para eles terem matado a Kate foi para evitar que ela ligasse para a polícia e contasse o que eles haviam feito. A Kim tentou dar outra justificativa. Ela disse que só fez isso para que a irmã não sofresse com a morte da mãe delas, mas isso não faz muito sentido, porque se a Kate tivesse ficado viva, eles teriam que ter pensado em algum motivo para Elizabeth estar morta ali no quarto, ter, sei lá, inventado que alguém entrou na casa. E seria muito mais difícil, né, manter a mentira com a Kate viva. Então faz muito mais sentido que eles tenham decidido de fato matá-la para acobertar o crime contra a Elizabeth. O fato de a Kim não ter efetivamente assassinado a mãe e a irmã pouco importou posteriormente no julgamento, porque apesar dela não ter empunhado a faca, ela ajudou a planejar, ela participou de todas as etapas do crime. E sem ela, esse crime nunca teria acontecido, porque se não fosse o envolvimento dela, o Lucas não iria até a casa dela simplesmente matar a mãe e a irmã da Kim. Eles haviam planejado acabar com a própria vida depois do crime, mas a Kim acabou perdendo a coragem e eles desistiram do suicídio. Ao invés disso, eles decidem tomar um banho e eles enchem a banheira de água e ficam os dois juntos lá na banheira, porque eles ficaram com medo que o cachorro da família pudesse sentir o cheiro de sangue nas roupas deles. Depois disso, eles desceram novamente para o primeiro andar da casa, foram até a cozinha, comeram alguns bolinhos caseiros que a Elizabeth tinha feito naquele dia e sentaram na sala para assistir o filme Crepúsculo. Você provavelmente conhece esse filme, mas caso não conheça, é basicamente a história de um amor proibido entre uma humana mortal e um vampiro. Posteriormente, foi considerado muito significativo o fato deles terem escolhido esse filme em específico, porque é uma história de duas pessoas isoladas, incompreendidas, que acabam se apaixonando, de uma mocinha que acaba se apaixonando por um cara que é um monstro e ninguém sabe quem ele é verdadeiramente. Então os dois provavelmente achavam que a história deles era muito parecida no fundo, assim, no final das contas. Depois do filme, eles tomaram sorvete e fizeram sexo no sofá da sala, enquanto os corpos da família da Kim estavam no segundo andar. Os dois haviam consumido muito álcool e alguns remédios em razão da tentativa de suicídio, lá que eles acabaram desistindo. Então eles estavam meio fora de si e não sabiam o que fazer a partir daquele ponto, eles não sabiam como resolver aquela situação, porque o crime já havia sido cometido e agora eles estavam ali e teriam que lidar com as consequências. Justamente por causa disso, por eles não saberem o que fazer a seguir, eles passaram 2 dias dentro da casa com os corpos lá e assistindo TV, comendo porcaria, tomando sorvete e fazendo sexo, fingindo que aquilo não tinha acontecido. Eles estavam meio que em um estado de negação, parecia que aquele crime tinha sido só um pesadelo e que os dois estavam vivendo uma fantasia ali. Claro que houve muita polêmica e muita divergência de opinião na mídia a respeito dessas atitudes deles depois do crime. Alguns achavam completamente grotesco e desumano, e outros achavam só que eles eram adolescentes imaturos e com muitos problemas psicológicos e que eles não sabiam o que fazer. Claro que depois de 2 dias de desaparecimento, as pessoas que conviviam diariamente com a Elizabeth, com a Kate, com a Kim e o Lucas perceberam que eles haviam sumido. A Kim e a Kate simplesmente pararam de ir para a escola
E o Lucas, apesar dele ter sido expulso da escola, tinha a família dele, tinha a tia, e a tia percebeu que ele não voltava para casa há 2 dias. Os colegas de trabalho da Elizabeth também notaram que ela não havia aparecido para trabalhar nesses 2 dias, então, pouco tempo depois, a polícia decide ir até a casa da família para ver se todos estavam lá. Chegando lá, eles bateram na porta, tocaram a campainha, mas não tiveram resposta, porém eles escutaram o cachorro da família latindo sem parar e imaginaram que teria gente ali dentro da casa, então eles arrombaram a porta. A Kim e o Lucas estavam no primeiro andar, sentados no sofá da sala, e quando o policial perguntou onde estava a mãe da Kim, ela só respondeu que estava no primeiro andar, lá no andar de cima. Eles perguntaram então o que havia acontecido, por que todos eles haviam sumido, e o Lucas só respondeu para o policial que ele deveria olhar por conta própria. Isso mostrava que eles sabiam que seriam pegos, mas eles não queriam assumir a responsabilidade pelo que eles tinham feito, eles não queriam falar em voz alta que haviam assassinado a Elizabeth, eles meio que jogaram a responsabilidade para o policial, sabe? Vai você olhar o que aconteceu. Quando os policiais subiram, eles encontraram os corpos da Elizabeth e da Kate totalmente mutilados por conta das facadas, e imediatamente a Kim e o Lucas foram presos por suspeita de assassinato. No momento da prisão, a Kim não disse uma palavra, ela só apontou para os remédios, indicando que eles tinham a intenção de cometer suicídio, mas posteriormente ela admitiu que ela não se sentiu mal quando ela foi presa, na verdade ela não sentiu nada, a única coisa que ela sentia era alívio, porque a mãe dela não tinha sido torturada nem nada, tinha sido uma morte rápida, que eles acabaram logo com aquilo, e ela sabia que ela seria presa eventualmente, então por isso que ela não se sentiu tão abalada. Quando a notícia se espalhou pela cidade, foi um choque muito grande, porque, como eu disse, a Elizabeth era muito conhecida pela vizinhança, ela se envolvia em muitas atividades, então ninguém esperava isso. Spalding também não era uma cidade muito grande, tinha mais ou menos 30 mil habitantes, então era o tipo de lugar que todo mundo conhecia todo mundo. Então, mesmo quem não a conhecia pessoalmente, já tinha ouvido falar dela e tal, da família, então, por isso foi um choque tão grande. Na escola da Kim e do Lucas, o diretor reuniu os alunos no ginásio, principalmente as pessoas do mesmo ano que a Kim e o Lucas, e pediu para que eles não conversassem com a imprensa, não comentassem nada, porque àquela altura já tinha 1 milhão de repórteres na porta da escola, todo mundo queria uma declaração exclusiva a respeito dos dois. Quando a Kim foi interrogada, a principal questão que os policiais queriam saber foi por que ela tinha concordado em participar, por que ela tinha planejado o assassinato da própria mãe. Ela voltou a dizer que desde cedo ela e a mãe nunca se deram bem e que ela sempre percebeu que a mãe favorecia e gostava mais da irmã mais nova, e mesmo que a Elizabeth falasse que não, ela sabia que era mentira. Ela deixou claro que o crime aconteceu porque ela não gostava da mãe, porque elas não se davam bem, mas quanto a Kate, era um pouco mais complexo e a Kim acabava se enrolando um pouco na justificativa de ter matado a irmã, porque ela não sentia o mesmo ódio que ela sentia pela mãe. Quando perguntaram como que ela se sentia agora que o crime estava consumado, a Kim disse que sentia alívio e se sentia parcialmente feliz, porque ela sabia que a mãe dela não teria mais que lidar com os impulsos suicidas dela, que não teria que ficar de madrugada preocupada se a Kim estava fazendo alguma coisa, e nem acordar de manhã sem ter certeza se a filha ainda estava viva. Quanto à irmã, ela disse que também estava aliviada, porque ela sabia que a Kate não precisaria passar pelo luto de perder a mãe e pela dor de saber que tinha sido a própria irmã que cometeu esse crime. Era bem contraditório, porque ao mesmo tempo que ela sentia raiva das duas, ela também queria poupá-las de sofrimento, poupá-las de ter que conviver com ela. Então, de uma maneira bem distorcida, ela até achava que ela tinha feito algo bom matando a Kate e a Elizabeth. Esse tipo de crime motivado por raiva não é tão incomum entre adultos,
Mas o que chocou mais a população foi justamente o fato de ter sido cometido por adolescentes, eles serem tão jovens, né? Os dois tinham 14 anos na época. E mais ainda o fato deles terem continuado lá na casa, no local do crime, por mais 2 dias junto com os corpos. Então, isso foi o que causou mais choque nas pessoas. Os dois foram levados a julgamento em novembro de 2016 e as pessoas que eram da convivência da família estavam torcendo para que eles pegassem prisão perpétua. O crime havia sido cometido de forma bastante violenta e cruel, porque quando você mata alguém a facadas, você tem que se aproximar muito da pessoa, você acaba olhando nos olhos da pessoa, olhando para a pessoa de perto. Então foi um meio muito cruel, ele as esfaqueou muitas vezes e não tinha a menor possibilidade de defesa, porque elas estavam dormindo, então tudo isso pesou muito. Os dois acabaram sendo condenados por assassinato, e inclusive a Kim, porque mesmo que ela não tenha de fato assassinado as duas, como eu disse, ela participou de todos os atos preparatórios, ela participou do planejamento, ela só não esfaqueou, mas de todo o processo ela participou, inclusive deixando o Lucas entrar na casa para cometer os crimes. Além disso, o fato dela ter permanecido na casa junto com o Lucas, sem denunciá-lo para a polícia, foi algo que pesou muito negativamente contra ela. Os dois não mostraram arrependimento em nenhum momento, nem durante a confissão e nem durante o julgamento. Como eu disse, a Kim tinha os motivos dela, que ela acreditava que eram válidos, e isso parece não ter se alterado depois de o crime ter sido consumado. Eles foram condenados a 17 anos e meio de prisão, o que muita gente achou leve demais, achou uma pena muito curta, muito baixa, mas foi levado em consideração a idade dos dois, eles eram muito jovens e o júri entendeu que eles não tinham maturidade o suficiente para compreender completamente a gravidade dos crimes. Após ser obrigatoriamente separada do Lucas, a Kim começou a perceber que o relacionamento dos dois era tóxico e controlador e era algo que ela não conseguia enxergar enquanto ela estava com ele. Ele dizia que ele queria protegê-la, principalmente depois da tentativa de suicídio, então na cabeça do Lucas não tinha uma forma melhor de proteger a Kim do que acabar com a pessoa que estava causando tanta angústia nela. Desde que eles foram presos, os dois não foram mais entrevistados, então não se sabe se agora que eles estão um pouco mais velhos, se eles se arrependeram dos crimes ou não. Além disso, os dois vão poder solicitar a liberdade condicional em 2033, quando a Kim vai ter 33 anos e o Lucas vai ter 32. Eles se tornaram o casal de assassinos mais jovem do Reino Unido e quando essa história repercutiu na imprensa, eles ficaram conhecidos como os assassinos do Crepúsculo, justamente pelo comportamento deles depois dos assassinatos. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você gostou, já se inscreve no canal para não perder os próximos. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!